que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Obrigado, palmas pra vocês. Aê. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu vim fazer esse show pra vocês. A primeira viagem que eu fui pra São Paulo e comecei a viajar pra fora do Nordeste, né, com os shows. E uma coisa que eu percebi, o pessoal de fora do Nordeste, ele tem um preconceito com a gente. E o foda é isso, por quê? Porque eles pensam que aqui no Nordeste só tem sol e calor. É só sol e calor. Se tu é de onde? Eu sou do Piauí. A pessoa, Ave Maria, meu Deus do céu, tá doido. Parece que eu trouxe o sol no bolso pra jogar nele. Eu não entendo, mano. Eu não posso sentir calor em São Paulo, não, cara. Não posso. Se eu fizer assim, o cara, que foi? Se eu estou com calor. Ai, tu sente calor? Tu não é do Nordeste, não? Eu digo, eu sou do Nordeste, eu não sou filho do Satanás, não, pá. O povo, não é? É sério, cara. Tem que ser sofrido. Eles não acreditam que é do Piauí, cara. Tem que ser queimado de sol. Sofrido. De buscar água meio-dia com um balde na cabeça. Meus 8 irmãos desnutridos. O Janderson, o Wilson, o Wanderson, tudo. Tudo com som pra ficar mais pobre, né? Não acredita, cara. Tu é de onde? Eu sou do Piauí. Ah, não parece, não. Eu, por quê? Não, porque tu é muito branquinho. Eu digo, na minha casa tem telha, né? Pronto, acabou. Tem gente que já perguntou se eu já vi uma onça, cara. Tu é de onde? Eu sou do Piauí. Ai, tu já viu uma onça? Eu digo, quer dizer que se eu for do Japão, eu vou ver o Goku no meio da rua. Pelo amor de Deus, meu filho. Não. É foda. E a gente é diferente. A gente é diferente dos demais mesmo. A gente é muito diferente. O pessoal fala, as pessoas zoam a gente dizendo que a gente tem a cabeça grande, cara. Eu não acho isso um defeito, isso é uma qualidade. A gente é fofo. A gente parece aqueles cachorrinhos que botam em cima da televisão, bate e faz assim, ó. Não é bonitinho? É bonitinho, porra. Eu acho bonito. E eu gosto que a gente é diferente das outras pessoas. Não é como o pessoal de fora. O pessoal de fora é totalmente diferente da gente. A gente é outra coisa, pô. Nós é foda, nós é outra coisa. Pode prestar atenção. É verdade. Não, grita só depois. Não grita agora não. Não, mas sério, a gente porque se você parar pra prestar atenção, a gente, de toda situação, a gente faz um carnaval, cara. Não é como o pessoal de São Paulo. Um exemplo, São Paulo, passou Harry Potter. Harry Potter, o menino da magia, né? Do outro lado da rua passou. O cara, nossa, meu irmão, Harry Potter, velho. Nossa, vai, nossa. Harry Potter. Vingarde Leviosa. Foi embora o Harry Potter. Nossa, meu irmão, nossa, velho, nossa, pode crer. Foi embora. Passou no Piauí, Ave Maria, o Harry Potter passou do outro lado da rua, o cabo... Eita, Harry Potter! Eu te assisto as pequenininhas, bestado! Cadê que sabe fazer mais? Pois transforma essa pera num pão, se tu for bom. Aí ele pega pelo braço, vai mostrar pra mãe, pros irmãos, pra todo mundo. A gente gosta. Peido, Ave Maria, um peido é um carnaval. Não é como em São Paulo. São Paulo, um exemplo. Belo Horizonte, né? Tá aqui 6 pessoas. Um peidou. O primeiro que sentir, ele faz isso aqui, ó. Eu vou buscar uma água aqui pra gente. Aí ele sai um, sai o outro, sai o outro, sai o outro. Fica só o que peidou. Porque quem peida não abandona o peido, não. A gente fica ali curtindo um pouquinho a brisa, né? E deu trabalho pra fazer, vamos cheirar essa porra, né, irmão? Agora, peido do Piauí. O primeiro que sentir é um escândalo. Vai ver, nem fedeu. Só fez o barulho, né? Peidou, calma. Ave Maria. Cagaram. Se vier passando alguém, a gente fala, minha senhora, pelo amor de Deus, não passe por aqui não, venha por aqui. Venha por aqui, estão cagando aqui, minha senhora, pelo amor de Deus. A gente faz um CSI peido para encontrar o cara que peidou. Sabe para quê? Para humilhar ele. Ele vai ser peidão pro resto da vida. Tá comendo urubu ceboso. Jogar isso por fora, nojento. E a gente é criativo. A gente passa 15 minutos aí no chão esperando o cara perguntar o que é. Assim, o que é que tá procurando? As pregas do teu cu que tá por aqui, ó. Deixou aqui, ó. A gente tem isso aí. A gente é diferente. Peido é engraçado. Peido é engraçado. É um vento que sai do cu, do nada, né? É muito massa, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês agora. Não é piada. É sério, isso é sério. Eu tava em casa.
assistindo Sessão da Tarde, sentado. Eu peidei, eu juro pra vocês que falou Maicon. Maicon, juro, eu tava de boa, sentado, tranquilo, na minha. Eu senti, que a gente sabe quando o peido é bom, a gente sabe. Começou, eu digo, esse aqui é dormiu, esse é bom. Aí eu dei uma levantadinha na perna pra não agredir muito o sofá, né? No que eu levantei ele, Maicon. Eu disse, esse peido errou de cu, que eu não sou Michael. Eles falam, peido fala. Tem um peido fininho que fala marca de carro. Tem uns fininhos que faz Fiat, não tem? Podre, esse é o pior do mundo. Ave Maria. Você já prestaram atenção que quando alguém peida a gente fica com ódio? A pessoa peida a gente começa a falar nojento, ceboso, imundo. Ah, que eu tenho raiva. Sobe um ódio, um rancor na gente. Mas quando a gente peida, aí é engraçado. A gente peida, as pessoas começam ceboso, imundo, e você, eu peido mesmo. Sai de perto de mim que eu só é podre, meu amigo. Então você fica com ódio quando alguém peida. Só tem uma pessoa que peida e você não fica com ódio. Mamãe. Mamãe peida, a gente cheira calado. Sabe por quê? Porque mãe vem com um negócio chamado superioridade. Que é o seguinte, eu sou sua mãe, você cala sua boca, só falando. Então quando a mãe peida, e é podre o peido de uma mãe, é a coisa mais podre que eu já vi na minha vida. Porque o nosso peido é peido novo, né? Um peidinho de 15 anos vem o quê? Vem coxinha, Coca-Cola. O peido de uma senhora de 45 anos parece que vem com 45 anos de ódio na gente. Chega, arde o olho, o cara sai, mamãe, pelo amor de Deus. Foi assim que nasceu a conjuntivite. Peido de uma mãe. E você não pode falar nada. Só que a gente não é burro, não. A gente dá um indício que sentiu. Pode prestar atenção. Mamãe peida, o cara faz isso aqui, ó. Tá sua mãe aqui, tem ninguém em casa, só vocês dois. Sua mãe tá aqui, você tá aqui. Você sente o cheiro? Mamãe! Só que ela é mais esperta que a gente. Sabe o que ela faz? Ela faz de conta que nada aconteceu. Pode prestar atenção, ela sabe por que é que você está chamando ela. Porque o ambiente está inabitável. Mas não passa um gato perto das pernas dessa mulher. De tão podre que tá. O cara faz isso aqui, ó. Ó como ela engabela. O cara faz, mamãe! Ela faz só isso aqui, ó. Que foi, bebê? Quer ver essa mulher virar o cão? Diga assim, mãe, a senhora peidou. Ela, rapaz. Eu digo, mãe, só tem eu e a senhora. Me respeita, seu filho da puta! Ela fala com tanta verdade que eu acredito que foi eu mesmo. Chega a gente em casa, que catinga é essa? Eu digo, foi eu que peidei. Eu assumo, a gente assume pela mãe. A gente perdoa a mãe. Agora um amigo a gente não perdoa não. Só tá você e seu amigo em casa, tem mais ninguém. Você sente o cheiro, peidou, não é filho de rapariga. E só tem vocês dois. O cara faz isso aqui, ó. Eu digo, meu amigo, só tem eu e você aqui. Ou tu peidou ou meu cu tá dormente, que eu não tô sentindo. Só que o amigo de verdade, ele não consegue esconder. Não consegue esconder o peido, sabe por quê? Sorriso. O cu, ele tem uma conexão Bluetooth com a boca. A pessoa peida, a vontade de sorrir, ela vem na hora, cara. E se você pressionar, você consegue saber quem peidou. Foi tu que peidou? Ele fala, não foi eu, cara, tô falando sério. Fede pelo olho. Tenho raiva de peido. Tenho ódio de peido. Peido e espirro. Espirro eu tenho raiva. Porque tem gente que você não pode falar quando a pessoa vai espirrar, porque corta o espirro dela. E ela zanga. Então você tem que esperar ela espirrar. Só que pra mim a coisa mais ridícula do mundo é esperar uma pessoa terminar de espirrar pra falar. Pode prestar atenção, a pessoa faz isso aqui, ó. Parece que tá pegando energia do universo. Ela fica assim. Aí você fala assim, ei, vamos ali, ela.
Porque você fica assim, ó. Ai, passou. Não dá um ódio? Eu tenho raiva, cara. Tenho raiva disso. Tenho raiva de catarro. Catarro eu tenho muito mais raiva, porque meu nariz é grande. E eu acho que meu nariz está sujo toda hora. Então o que é que eu faço? Eu tô toda hora limpando o nariz. E quando vem alguma coisa, o catarro, ele tem que ser mais estudado pela ciência, porque ele tem uma cola que não é de Deus não, cara. Você tira, aí ele vem pra cá, né? Aí você faz assim, ele prega nesse aqui, ó. Você faz assim, o cara passa 15 minutos driblando o catarro, e ele não sai, o cara passa no pé, fala, desgraça. Ai, toma no... Quando olha pra mão, ui, diabo, ele volta pro dedo. Dá pra fazer um filme, o retorno do catarro, que ele não... Só que eu criei uma técnica. Eu criei uma técnica muito boa pra isso nunca mais acontecer. Que eu faço o seguinte, eu não enfio mais o dedo no nariz quando eu vou limpar. Eu vou espremendo do crânio aqui. Espremendo, espremendo, espremendo. Quando chega na beirada, o que tiver na beirada, eu jogo fora. Meus amigos ficam me reclamando, dizendo, ai, tu não enfia o dedo no nariz não, é pra limpar? Eu digo, quando tu vai limpar o cu, tu enfia o dedo no cu? Não é da beirada? Então pronto. Nunca vi ninguém falar, tá fazendo o quê? Tô limpando o cu. Aí depois você escuta assim, ó. Não tem. Eu nunca vi alguém fazer isso. Não dá, né, mano? Tenho raiva disso aí. Tenho raiva de cagar na cara dos outros também. Agora mesmo fiquei nervoso quando eu vim entrar aqui. Deu vontade de cagar. Eu não quis cagar aqui, porque aqui não é minha casa, entendeu? Eu fico naquela. Porque é difícil dar... Você vai prestar atenção que quando você caga na cara dos outros, a bosta é amiga. Ela não quer ir embora. Ela fica ali com você. O cara dá 8 descargas. 8. 8 descargas, cara. Nada. Pode prestar atenção. Você dá uma descarga, nada. 2, nada. 3 descargas, nada. 4 descargas, ela está na mesma posição que ela estava. Aquela posição de quem está descansando, né? Às vezes você dá descarga, ela não desce, olha pra bosta, ela tá tipo assim, ó. Tá descansando, tá na dela. Ela não vai embora, cara. Você dá 9 descargas, ela vai. Aí o cara, Dá 3 segundos, ela, oi. Eu digo, eu tô comendo isopor, que não desce. Quer ir embora não? Pois volta, entra, volta. Dá raiva. Tenho ódio, irmão. Coisa ruim. Eu sei lá. Tem casais aqui, tem? Tem, né? Levanta a luz da plateia, gente, por favor. Tem muitos casais. Tem aqui na frente o casalzinho. Ali, rapaz. Ali também o casal, né? Como é teu nome de preto? Como? Wanderson, né? Daqui mesmo, viu? Wanderson. Nome da mulher, Wanderson? Oi? Fala com a boca. Como? Vai. Fernanda? Ah, é a Fernanda e o Wanderson, né? O Wanderson é o nome de tecladista, né, Wanderson? Wanderson. A foto do CD é o Wanderson encostado no teclado. A paisagem nada a ver aqui atrás. Contra a capa, a Fernanda assim, ó. Muito massa, viu, Wanderson? Quanto tempo tá junto, Wanderson? 1 ano e... 1 ano de sofrência, né, Ju? 1 ano, coisa boa, viu? 1 ano. Fernanda, já trocou de absorvente na casa dele? Pode falar, tá só os amigos aqui, pô. Só... Tem quase ninguém mesmo. Nunca. Mas quando tu troca de absorvente, tu deixa aberto ou fechado? Pode falar a verdade. Fechado, né? Passa papel higiênico pra camuflar. Claro, isso é muito bom, isso é muito bom. Isso aí é 1 ano, Wanderson, 1 ano. Passar muito tempo, ela vai estar com essas cuidadosidades todas, não. Um dia ela vai deixar um absorvente aberto e tu vai ver. E tu vai ter que estar preparado, Wanderson. Não é cor de Deus. Um dia eu cheguei em casa, eu não estava era preparado para aquilo, Wanderson. Wanderson, quando eu olhei no lixeiro, que eu vi aquela chacina, que eu vi aquele tanto de sangue, eu digo, meu Deus do céu, minha namorada fraturou o periquito, meu Deus. Fraturou, quebrou. Eu não sei se ela foi dar um pulo e rasgou.
Que a vez não tá alongado, né, Vandes? Eu digo aqui, morreu. Morreu. Recebe, Jesus, essa alma. Deu 2 minutos, ela passou caminhando na minha frente. Eu digo, Deus é fiel, Jesus. Soltou um tanto de sangue desse, não morreu, é um X-Men. Eu disse, amor, quer isso aqui? Ela disse, ó, eu quero esse sangue, tá vendo não? Eu disse, vamos fazer uma campanha de doação de sangue. Ela disse, pra quem? Eu disse, pra tu, que tu deixou o teu todinho aqui. Ô amor, isso é porque o absorvente é diferente. E o que é que acontece, Wanderson? Eu fui perguntar, porque eu não sabia que tinha diferença de absorvente. E a mulher, Wanderson, quando ela sabe que tu não entende do assunto, ela quer te dar uma aula do assunto. Ela gosta de chamar a gente de burro. Ela tava de costa, pra tu ver a ganância. Eu disse assim, amor, e tem diferença? Ela... Wins, você é tão burro. Existe absorvente com abas? Sem abas? Tem até absorvente com cheiro de rosas do campo. Eu disse, pra quê, meu Deus? Que quando bota não fica com cheiro de rosa do campo, não. A rosa do campo morre. Não nasce mais uma rosa nesse campo. Tá bom, pois hoje eu vou botar um OB. E eu sem saber o que era um OB. Isso que é um OB? E ela foi me explicar. Disse, um OB também é um absorvente. Só que ele é um pouco diferente. Como é que eu posso te dizer? Vou te dar um exemplo. Um exemplo que ela me deu, né? Sabe uma pia? Eu disse, uma pia? Ela disse, uma pia. Quando tu quer que a água da pia não passe pelo buraquinho da pia, o que é que tu faz? Eu digo, eu tampo lá no buraco da pia. Ela disse, exatamente. A gente tampa lá no buraquinho. Aí eu, porra, legal, né? Que vai ajudar ela, né, Vanso? Porra, bacana. Ela foi lá botar o OB porque a gente ia sair. Ela botou, tum, tum. E a gente foi num jantar, né? Romântico, né? Top. Proparoxítona. Jantarzinho massa, né? E aí eu peguei o macarrão, botei na boca, né? Porra, legal, ok. Comecei a mastigar. Eu acho que ela foi botar o garfo rápido demais na boca, que uma pontinha do garfo pegou no céu da boca. Não tem como fazer assim, ó. Tum, e tira só aquele corinho. E saiu sangue, ó. E ela não me disse, Vanessa. E eu aqui comendo, tranquilo, de boa, romântico, né? Top. Proparoxítona. Falei, porra, vou dar um beijo, né? Jantarzinho romântico. Quando eu levantei a vista, Vanessa, só o sangue escorrendo. Eu digo, meu Deus do céu, a pia encheu, amor. Aí, ó. Vai derramar. Tira. Eu sei lá, meu irmão. A mulher perturbada, já preste atenção, cara. Mulheres, só as mulheres vão responder sim ou não. Você namoraria com um cara que tira a barba daqui, só até aqui na metade da cara? Por que as mulheres tiram os cabelos da perna daqui, só até aqui? No joelho. E não pode pegar na canela não, que ela zanga. Botou a mão, ela sai! Tá crescendo os cotoquinhos. Não gosta, mano. Por que corta só a metade? Diz, não, que eu gosto de passar um L'Oreal. Aí pra praia de biquíni. Fica daqui pra cá pelado, daqui pra cá o Goku, saiadinho, os cabelos. Vovó era louca, cara. Minha avó era louca. Minha avó era muito doida. Vovó com 95 anos queria andar de bicicleta. Eu digo, a senhora é doida? Vou andar. Se você parar para prestar atenção, o velho, quanto mais velho ele fica, a velha, quanto mais velha ela fica, mais grosso ela fala. E o velho, quanto mais velho ele fica, mais fino ele fala. Pode prestar atenção. Vó, tá fazendo o quê? Tô cuidando dos meninos aqui. Pergunta seu vô, onde é que fica a concha acústica? Ele, rapaz, tu pega bem por aqui, eu vou pegar rapidinho ali, assim, ó. Pega ali, né? Pronto. O velho, ele é desse jeito, mano. Ele é totalmente diferente. E vovó queria andar de bicicleta. Vó não anda de bicicleta. Eu vou. Pegou a bicicleta, saiu empurrando. Deu 2 minutos, ela voltou, empurrando. O pneu vinha torto, assim. Um olho roxo. Faltando 3 dentes na chapa da véia aqui. Eu digo, vó, a senhora caiu. Ela disse, meu filho, meu peito enrolou no pedal aqui. Pedalei para desenrolar, o outro peito enrolou no outro. Eu digo, bota no bolso, vó, pelo amor de Deus, você é doido. É louco. Vovó é surda. Vovó era muito surda, cara, muito surda. Vovó era muito surda e meu avô era 2 vezes mais surdo que minha avó. E eles moravam sozinhos, cara.
no interior. Tem aqueles interior que cada casa é 2 quilômetros um da outra. Eles só conversavam entre eles. Era cada conversa linda que eu via. Uma vez eu cheguei, presta atenção nessa conversa. Eu cheguei lá, fui na casa da minha avó, estava lá minha avó, meu avô estava lá, e meu avô estava em cima da casa tirando uma goteira, mexendo nas telhas, tirando uma goteira. E eu fiquei embaixo naquela pose de menino. Aí meu avô lá em cima, chegou minha avó do nada. Olha a conversa. Antônio, tu tá tirando goteira? Aí ele virou e disse, não, tô tirando goteira. E ela disse, ah, bom, pensei que tava tirando goteira. E saiu. E foi-se embora. Eu queria saber o que eles escutaram do outro. A resposta foi uma certeza. É todo mundo louco lá em casa, cara. Meu pai é louco, cara. Tem algum pai aqui pela frente? Papai? Algum? Cadê, ó? Aqui, ó. É pai? Como é seu nome, pai? Seu nome? Márcio? É o Márcio. Márcio, meu pai acorda muito cedo, Márcio. Muito cedo. E pai, ele tem um problema. O pai, no geral, ele tem um problema que quando ele acorda, ele quer que a casa acorde toda com ele. E você pergunta pra quê? Ele fala, pra levantar, rapaz. Ele não quer fazer nada. Tu acorda que hora, Márcio? Que hora tu acorda? Oi? 6 horas, oh meu Deus do céu. Márcio, quando meu pai acorda, o homem que apresenta o Globo Rural ainda está escovando os dentes, Márcio. Não tem quem aguente não, cara. Mamãe é louca, minha mãe é louca. Minha mãe odeia quem tem tatuagem. Eu sou pintada de tatuagem. Eu pareço uma cadeira de escola pública, cara, toda riscada, com os preguitos, uns rolos, negócio. Todo riscado eu sou. E eu fui fazer a primeira tatuagem. Mamãe odeia tatuagem. Eu cheguei pra mãe, tem um momento na vida do adolescente que ele acha que ele manda em casa. E eu cheguei em casa e disse, mãe, eu vou fazer uma tatuagem. Ela disse, você não é mais meu filho. Eu disse, mãe, só uma tatuagemzinha. Ela disse, não, meu filho. Olha a desculpa que ela deu. Meu filho, quem tem tatuagem bate na mãe. Eu disse, meu Deus do céu, como é que deve estar a mãe do MC Guimê, né? Que ali, todo dia 8 cacetadas que ela leva. Mamãe é louca. E eu falei, eu vou fazer essa tatuagem. Disse, mãe, só uma tatuagemzinha. Não. Mãe, bem pequenininha, mãe. Não. Mãe, Jesus, não. Enquanto você morar embaixo do meu teto. Ela fala isso que a gente não tem pra onde ir. Por isso que ela fala. Enquanto você morar embaixo do meu teto, você não faz tatuagem. Só que eu saí de casa com 16 anos. Eu não moro mais embaixo do teto dela. Vou fazer. Só que um dia eu ia voltar em casa. Um dia eu ia voltar na minha casa e ela ia ver. Então eu estava num dilema. Eu vou dizer ou vou esconder? Meus irmãos, ninguém esconde nada de mãe. Nada. Está na Bíblia isso. Wanderson, capítulo 3, versículo 4. Não escondei, Liz. Nada, Liz. De mãe. Você pode fazer uma tatuagem na rodela do cu. O cara abaixa pra pegar um chino e ela lá, menino, o que é isso daqui, hein? Ela tem um oi bom. Pra merda ela é boa. Coisa boa ela não vê não, bota ela pra ler. Ela fica assim, ó. Ai, eu tô é tonta. Não. Eu digo, eu vou fazer essa merda, ela vai descobrir, vai brigar comigo. Ah, não sei o que, é bandido, malandro, excomungado, vai pro inferno, ganzerroso, não sei o que. Eu digo, não vou fazer isso. Só que eu morava a 800 quilômetros da minha mãe. Eu em Teresina e ela em Bom Jesus. Eu digo, já sei como é que eu vou fazer. Eu vou ligar pra minha mãe, antes de fazer a tatuagem, dizendo que eu já fiz a tatuagem. Pra ver o que ela vai dizer. Se ela brigar muito, eu não faço. Se ela brigar só um pouquinho, eu faço. E brigar ela aí, eu sabia, né? Eu liguei pra ela só. Eu liguei, mãe, o que é que tu quer? E disse, não é dinheiro não. Mas depois fala. Mãe, eu fiz uma tatuagem, ó. Mãe. Deu 1 minuto, nada. 2 minutos sem falar nada. 3 minutos sem falar nada. E eu preocupado, coração suando aqui. 4 minutos sem falar nada. 5 minutos sem falar nada. 5 minutos sem falar nada. De TIM pra Claro. A ligação. Você tem noção da minha agonia no momento. Tava preocupado, não era com ela não. Era com os bônus. Tava acabando, cara. E
E eu, mamãe, aí foi que ela falou. Ela disse, oh meu Deus. Disse, que foi, mãe? Ela, meu filho tá nas drogas. Eu disse, é não, mãe. Mãe, eu tô de brinks. Tu fez a tatuagem e botou um brinco, Whindersson. Eu disse, é não, maluca. Mamãe é louca, cara. Minha mãe é daquela mulher que assiste televisão em pé. Não tem uma mãe que faz assim, ó? 5 sofás, sem ninguém. Você pede ela pra sentar, ela zanga. Falta ela bater. Mãe, senta. Não! Aí sai, televisão ligada. Eu digo, vou desligar. Eu desligo, parece que eu roubei uma pedra na cabeça dela. Eu desligo, ela, quem foi? Foi eu, só não tá assistindo. Eu tô escutando! Do outro lado da casa, de tirar a audição da minha avó, do meu avô e botar nela, que eu não... Ela pode estar no Japão, cara, no Japão. Derruba o controle da televisão, a voz vem do Japão. Quebra! Do nada. Do nada. Não sabe quanto é que custa? Eu digo, sei mesmo não, o controle vem junto com a televisão. Eu vou saber, maluco. Doida, louca. Amigos, você só pode levar para sua casa os amigos que sua mãe conhece. Geralmente, ela conhece 3. Acaba tem 5.000 amigos, ela conhece 3. Geralmente, você não é nem amigo dessas pessoas que ela conhece. Sabe o nome, sabe quem é o pai, quem é a mãe, sabe onde é que mora. Fora esses 3 amigos, qualquer um que você leve na sua casa, ela recebe com uma desconfiança tão grande. Mãe, tá aqui meu amigo Barack Obama. Tudo bom, Obama? Como é que tá? Pronto. De brinco, né, Obama? Eu não digo é nada. Ela olha pro seu amigo por uns 15 segundos, ela faz essa vergonha aqui, ó. Ela olha e fica assim, ó. Whindersson, vem cá. Pobrezinho não senta, não pede água, não fala nada. Quem é esse menino, Whindersson? Mãe, um amigo meu, engraçado que eu não conheço esse menino. Eu tenho pra mim que lá envolvido é com droga. Eu tenho pra mim, o que merda é, eu tenho pra mim. Que se você tem, já é seu já. É 2 coisas que a mãe fala que eu nunca vou entender. Uma é eu tenho pra mim, e a outra quando ela vai contar um sonho que ela teve de noite, ela diz que alguém disse. Não é? Ela fala assim, Whindersson, eu sonhei e disse que eu tava com a faca. Eu digo, quem que disse? Não, eu disse que eu cheguei no carro. De quem disse? Tem narrador no sonho da senhora? Olha, disse. É louca. Elas são doidas, cara. Tem uma frase que não sai da boca da sua mãe, que é essa daqui, ó. Esses meninos um dia vão me enlouquecer. Vamos não. Sabe quem enlouquece? Ela só. Mãe enlouquece sozinha. Só. Ela não precisa de filho para enlouquecer, não. Vou lhe dar um exemplo, bem breve. Você está comendo, almoçando, né? Normal, todo mundo almoça, isso é normal. Meio-dia, ali, 1h da tarde. Enquanto você está comendo, ela está lavando louça. Enquanto ela lava a louça, ela conversa com outra mãe que tem dentro da cabeça dela. E começa a enlouquecer sozinha. Pode prestar atenção. Ó, o cara está comendo, ela está lavando a louça, ela fica assim, ó, presta atenção. Tem quem lave, né? Olha ali onde é que tá, ó. Comendo. Só presta pra comer. Na hora que eu terminar de lavar, ele chega com prato e pã pra jumenta relavar. Ai, ai. Vocês estão pensando que tem empregada. Se rondar valor é quando eu morrer. Não satisfeita com as coisas que ela fala sozinha, ela fica com raiva do que ela pensou. Ela vai tirar satisfação com você. E você não está sabendo de nada do que ela pensou. E ela ainda briga por uma coisa que não tem nada a ver. Ela faz isso aqui, ó. Ei, tu! Eu não vou comprar mais nada. E sai, vai-se embora. Compre não! Chega uma visita, não tem mais nada, já comeram tudo. Eu não tenho filho não, tenho uns cachorros. É, isso dói, cara. Dói porque é verdade, cara. Se deixar a gente come até as cadeiras, cara. A criança tem um mal. A criança, ela nasce com um mal chamado saber que tem.
Eu quando era menino, com 8 anos, eu não conseguia dormir pensando no leitinho que tinha em cima da... Não conseguia, cara. Meu irmão era... Eu virava para um lado, leitinho, para o outro. Meu Deus do céu. Queria dormir, eu queria pregar 1 quilo de leitinho no céu da boca, assim, ó. Passar a noite todinha tirando com a unha. Às vezes eu esquecia, eu limpava o ouvido. Eu botava na boca, vinha aquele gordo de pirona. Oh, coisa ruim é um gordo de orelha, viu? Ave Maria. Mas a criança gosta, enquanto não acabar, ela não aquieta não, cara. Enquanto não acabar. Um dia mamãe chegou lá em casa. Com refrigerante. Eu não olhei nem pra ela. Pra mim que era só um refrigerante flutuando assim dentro de casa. Eu fui acompanhando o refrigerante, cara. E a criança, quando ela vê comida, ela já começa a se coçar, que ela fica assim, ó. Ela botou o refrigerante em cima da mesa. Eu fiz a pergunta fatal de toda criança. Olhei para ela e disse assim: mãe, você vai abrir agora, vai? Não! Mãe, me dá um pouquinho? Não! A criança, quando ela não consegue o que ela queria, ela fala bem devagarzinho para ver se a mãe dá. Ela olha para a mãe e fala assim, ó: só um pouquinho. Não! Ser ruim. Não! Aí começa a dar as opções, né? Mãe, na xícara. Não! Mãe, na tampa. Não! Mãe, mela minha mão. Não! Não deu. Mas eu não desisti, não. Que a criança, quando ela vai a fundo e não consegue o que ela quer, sabe o que ela faz? Começa a jogar indireta. Mamãe sentou lá fora, eu fiquei do lado dela só assim, ó. Ô calor doido, ó. Acho que eu tô com sede. Só que não é de água. Vixe, meu short é preto, ó. De igual da cor do negócio que eu vi ali. Congelador. Ou vontade de tomar uma coisinha com gás. Mãe disse: o botijão tá debaixo da pia, pode pegar. Não dava. Mas também quando ela me dava, eu devolvia do mesmo jeitinho. Ruim. Mamãe me dava refrigerante, eu ia tomar lá na porta, lá de casa. Fazer inveja aos meninos da rua. Os meninos brincando, eu assim, ó. Quer isso daí? Eu dizia: Coca-Cola. Não dava. Menino é bicho ruim, cara. Criança é bicho ruim. Você já viu uma criança quando ganha 25 centavos? O que é que ela faz? Ela compra alguma coisa? Não compra. Guarda? Não guarda. Passa o dia todinho com o dinheiro na mão, mostrando a cada ser humano que passa. Ela faz isso aqui, ó. Ela canta: tu nem tem. E foi pai que me deu, que eu peguei no bolso de pai. Faz mágica, cara. Você pode estar atrasado para pegar um voo, para ir para o Japão, para tentar uma oportunidade de emprego. Ela consegue lhe parar, para lhe mostrar uma grande mágica que ela sabe fazer. Você está correndo: ei, tio! O cara para, ela faz isso aqui, ó. Sabe o que é que acontece depois? Perde o dinheiro. Tão ruim que ela é. Só existe uma pessoa mais ruim que essa criança: a mãe dessa criança, que ela aprendeu com alguém. Tem alguma mãe por aqui? Aqui tem mãe? Aqui? Como é seu nome? O seu? Como? Etilândia. Fala sério, deixa de brincadeira. Etilândia. Mulher, vamos pra Disney? Não dá não, eu vou pra Et. Não dá, hoje eu tô sem orçamento, não dá. Ficar aqui pela Bahia mesmo, com a Etilândia. Tudo bom, Etilândia?
É Tilândia, né? É Tilândia, coisa boa, né? É Tilândia. Nome de véia, é Tilândia, né? Não é, porque não tem ninguém que diga assim, eu vou pra casa da minha avó. Como é o nome dela? Kathleen, não é? É Tilândia, Raimunda, Peda, esses nomes, né? Rosimeire. É Tilândia. Só existe 2 tipos de mãe na terra. 2. A mãe do rico e a mãe do pobre. Qual é a diferença delas duas, Tilândia? É o modo de criar a criança. O que é que a mãe do rico faz quando o filho dela começa a correr? Ela chama outra pessoa para pegar o menino, porque ela não quer que o filho dela caia e se machuque. Não, Jared, vem, Jared, por favor. Não pode, né? Pelo amor de Deus, não pode. O que é que a mãe do pobre faz quando o filho dela começa a correr? Ela chama outra pessoa para assistir o menino dela correr e cair. Pode prestar atenção, o menino começa a correr, ela faz, Cláudia, vem cá, Cláudia. Vem cá, fica aqui. Fica aqui. Olha lá onde é que está o capeta, ó. Tá vendo? A outra fala, vai buscar o menino. Ela diz, presta atenção, besta. Vai perder a diversão? Na hora que o menino cai, pá, eu não falei! Esse menino é o diabo, Cláudia! Ela deixa ele cair. O tratamento é diferente, cara. Você pode prestar atenção que o menino do rico, quando ele cai no chão, a mãe já vai correndo. Meu Deus, Jared, vem, Jared. Onde estão os bons modos, Jared? Macacos me mordam, Jared. É uma coisa tão linda, né? Parece de filme. O menino do pobre, quando ele cai, pode prestar atenção. Se ele cair a 1 quilômetro da mãe, é 1 quilômetro que ela vem xingando o menino. O menino cai, pá, pode prestar atenção. Ela vem isso aqui, ó. Essa desgraça. Tu já caiu, Wanderson? Mas minha nossa, só vai matar. O choro das crianças é diferente, cara. O choro é muito diferente. O menino do rico, quando ele bate a cabeça no chão, que ele chora, é lindo, cara. Não, é gostoso, parece que ele tá no The Voice Brasil, cara. O menino do rico cai e faz pá, não dá vontade de gravar em MP3 e botar no Spotify? É lindo, cara. É gostoso. Menino do pobre bate com a cabeça no chão, ninguém sabe se é uma criança chorando ou é o SAMU chegando para atender a criança. Do jeito que ele cai, ele pá. Os carros vão abrindo um para um lado, outro para o outro aqui, ó. Não dá. Que mais, cara? E choro de pobre é tudo igual. Chora uma criança, sai 15 mães das casas. É o meu? Não, o meu não. O meu tem catarro, não é esse aí não. Deixa no chão, não é meu? Pega, Atilândia, teu menino, vai. Eu sei não, viu, Atilândia? Agora, uma coisa que eu acho interessante do menino do rico, que eu gosto. São 2 pontos bons. 2 pontos, quer dizer, são 2 pontos. Um bom e um ruim. Que foi, meu? Já sabe as piadas, tá reinando de eu contar. Mas é verdade, eu tenho uma coisa que eu não gosto do menino do rico, Atilândia, é que o menino do rico, às vezes, eu quando era criança não tinha muita condição das coisas. Então quando eu vejo um menino negando comida, eu já fico com ódio já. Não quer dar um Danone, o menino não quer. Não tomo Danone, não quero não. Eu digo, me dê. Sai, eu como até o plástico desse negócio aí, você me dá. Às vezes, agora uma coisa que eu gosto do menino do rico é que, pode prestar atenção, o menino do rico ele é direto. Quando ele cai, ele chora. Já prestou atenção? Ele cai, pá. Chora para sinalizar que caiu. E a mãe vem pegar para cuidar do menino. O menino do rico é direto. Ele cai, ele chora. O do pobre não. O menino do pobre, quando ele cai, parece que ele fica sem entender o que foi que aconteceu. Ele fica, oxe, eu estava em pé na estante, já bem assim. Ele tem um delay, né? Pode prestar atenção. Ele fica assim, ó. Ei, tu nem me pega. Ei, tu nem me pega, Otávio. Nem me pega. Aí dá um sorriso que ninguém sabe se ele está sorrindo ou está chorando. Foi por causa da preda aqui. Eu vou brincar mais não, eu. Não é por causa que eu caí não, eu tô cansado. Aí é que ele chora, né? Não leva um tempo? Leva um tempo para ele entender o que aconteceu, bichinho, mano.
Eita, Wanderson. Vontade de cagar da porra toda. Tilândia. Quando mamãe sai para trabalhar, na casa do pobre em geral, quando a mãe sai para trabalhar, cada filho tem uma função em casa. É uma missão que a mãe dá para cada um. E essa tarefa, ela é desempenhada pela idade. Quanto mais velho ele for, o grau de responsabilidade da tarefa é maior. Você vai lavar, você vai enxugar, você vai guardar, vai ir aprendendo já o pequenininho. É tipo uma empresa que a mãe monta. Ela sai com a casa suja, volta, a casa está limpa. É assim que ela faz. Só que tem uma tarefa mais importante de todas, chamada encher as garrafas de água da geladeira. Só ficava para mim essa desgraça. Eu tenho raiva disso aí. Por quê? Porque essa tarefa é fácil. Então a gente não dá atenção para ela. Não é como o cara que varre a casa, Tilândia. O cara que varre a casa, ele sabe que a casa tem um tamanho. Então tem um tempo para ele começar e para ele terminar. O cara que enche as garrafas, não. Ele fica ali, sem fazer nada. Os outros, cada um varrendo, ponhando o cisco, fazendo um negócio. O Whindersson vai encher tuas garrafas. Eu digo, vai varrer teu chão, abestado. Deixa você... E mamãe me avisava. A gente briga. Mãe me bate. Mãe faz isso, mãe faz aquilo. Mas antes ela avisa umas 5 vezes. E mamãe não me avisava igual mulher de filme, não. Fala, olha meu filho, enche essas garrafas para que tenhamos água potável para beber. Vai, Jared, vai, Jared. Não. Mamãe olhava para mim e ela falava assim, Whindersson, quantas garrafas tem ali, Whindersson? Eu dizia 4. Ela, 4 garrafas, né? Oh, Whindersson. Faz eu quebrar teu pescoço quando eu chegar. Não, Whindersson, eu tô saindo para trabalhar agora. Eu não vou te falar mais nada. Ela saía, já me dava aquele gelo tão grande que eu ia fazer logo. Só que meus amigos, quando ele via que minha mãe saía para trabalhar, eles iam me chamar, porque eles tinham medo da minha mãe. Minha mãe é daquela mulher que furava a bola, caía lá em casa e furava a bola. Tenho tanto amigo que deseja a morte da minha mãe, você não tem noção. E eles tinham medo da minha mãe. Então quando mamãe saía, todo mundo ia pro meu portão. E aí eu fui encher as garrafas, mamãe saiu e eles pá, no portão. Eu digo, o que é isso? Quando eu abri, parecia a visão do inferno. Os meninos feios, minha gente. Ali para ter fiura não tinha preguiça não, aqueles meninos. Eram os piores espermatozoides da minha cidade. Minha Nossa Senhora. Era só coisa feia. O nome dos meninos já era feio. Olha os apelidos, Catraca, Placenta, Wanderson. Era só coisa feia. Minha Nossa Senhora. Eu não sei, eu juro que eu não sabia como eu lidava com aqueles meninos. Era tudo torto, parece que era o braço de um, a perna do outro. Era tudo... E todo grupo de amigos, ele tem um líder. Tem um líder. E aí veio o líder falar comigo, ele veio todo torto assim. E otário, bora rogar? Eu disse, bora. Rogar o quê? Ele disse, do Betis. Você já brincou do Betis? Tem outros nomes pelo Brasil, pau na lata, taco, taquibol, um nome de coisa. Para quem não conhece, eu vou explicar. 2 latas de óleo, soia, do tempo da Etilândia, soia, aqui. Um aqui, outro ali. Na frente da lata, ai vento. Na frente da lata um cara com um bastão, né? Aqui, ó, uma ripa que a gente achou, quebrou em 2, deu uma para cada, aqui. Atrás da lata um cara com uma bola para derrubar a lata do outro. E quem tá com a ripa, ó, rebater. E eu era o cara da bola. Eu era o menino que eu tinha uma mira. Meu Deus, era impressionante, eu não errava uma. Eu era o Neymar do Bet, eu era proparoxito, não era eu. Não, eu era top. E eu chegava com uma marra daquele menino mesmo, boleiro, tá ligado? Os caras quando descem do ônibus com o fonezinho da Beats, assim, ó. Eu chegava daquele snipe, meu amigo. Só que eu cheguei e tinha um menino diferente. Loirinho, bonito, eu digo, já não é amigo meu, esse aí. Uns pezinhos rosa, eu digo, não é amigo meu mesmo. Os pés dos meus amigos eram cinza. E não tinha Monange no mundo que hidratasse os pés daquele menino. Ave Maria, os meninos com os pezinhos cinza, sandália do Seninha. Ele batia no chão, piscava, eu digo, eita, Transformer, é o Transformer. Eu, tudo bem, achei bonito, né? O cara queria lá assistir, só que ele pegou o taco. Ele pegou o taco e eu já comecei a me inchar assim. Eu falei, esse menino tá me desafiando, cara? Quando ele pegou o taco e me encarou, aí eu enchi meu coração de ódio. Arrancou, eu digo, eu vou mostrar pra esse mongoloide
como é que joga isso aqui, que isso aqui é a minha área. Peguei a bola, botei a força que eu tinha, Etilândia, olha. Eu joguei essa bola mais ou menos 350 km Fahrenheit. Eu digo, pega, galeguinho, pega. Meus amigos, às vezes Deus deixa a gente se achar o melhor. Deus deixa a gente pensar que a gente é o maior. Para quando a gente chegar lá em cima, Ele mostra que tem um galeguinho melhor que a gente. Eu joguei essa bola numa habilidade, numa precisão, numa potência. Esse menino rebateu com uma ignorância tão grande que a terra parece que ficou em câmera lenta para mim, cara. Eu juro para você, eu joguei a bola, ele fez isso aqui, ó. Eu olhei por meus amigos, tava todo mundo assim, ó. Etilândia, eu olhava para as folhas das árvores, tava caindo esses. Tinha uma mulher de patinete na hora, ela tava voada, ó. Quando ele rebateu, pá! Ela... O chinelo dela tinha um prego, saía faísca. Parecia De Volta pro Futuro. E os cabelos. I believe I can fly. Cara, lindo. Bicho, tudo em câmera lenta. Tinha um velhinho passando na hora, eu tava na velocidade dele mesmo, bem devagarzinho aqui, só. Quando a bola passou por mim, eu disse, essa daí é minha. E eu fui pra pegar, ó. Eu senti ela na ponta dos dedos. Só que ela foi subindo. Hello, darkness, my old friend. E ela sumindo, sumindo, sumindo. Quando ela sumiu, eu olhei para a esquina, mamãe voltando para casa já. Eu falei, e as garrafas? Etilândia, eu olhei para trás, cadê os meninos? Cadê as latas? Cadê as ripas? Eu tirei meu chinelo para brincar, encostei na parede, cadê meu chinelo, Etilândia? Etilândia, eu estava sozinho. Abandonado. Sem amigo. Não tinha enchido uma garrafa, Etilândia. Com 10 anos de idade, foi a primeira vez que eu conversei com Jesus. Te juro, Etilândia, eu olhei para cima e disse assim, Jesus. Jesus. Tá ligado que teu pai é meu pai também, né? Me ajuda aí, cara. Etilândia, na hora. Na hora, eu olhei pro lado, mamãe parou a moto, começou a conversar com a amiga dela. Eu digo, ô Jesus, obrigado, cara. Jesus, tu é Jesus mesmo, né, Jesus? É bem-aventurado as crianças, viu, Jesus? 1000 garrafas cairão à tua esquerda, 10.000 cairão à tua direita. Não vai acontecer nada. Eu fui bem devagarzinho. Luz total aqui pra mim, por favor. Fui bem devagarzinho, ó. Pelas paredes aqui, só no passinho do Romano, pra ela não me ver. E aqui, ó. Aí eu passei por trás da moto. Quando eu passei por trás da minha mãe, a amiga dela me viu. Eu disse, tu fica na tua, tá? Fiquei atrás da minha mãe assim, ó. Tu fica na tua, que eu sou é perigoso. Baixei no portão e elas conversando. Baixei no portão. O portão não vinha um óleo, tinha uns 15 anos. O nome da minha mãe é Valdenice. Eu puxei 1 centímetro, ele quase grita o nome da minha mãe, Etilândia. Eu puxei ele, Valdenice! Aí eu dei aquele tempo para disfarçar. Deu 10 segundos, eu senti uma mão no meu ombro, ó. Eu disse, tomara que seja Jesus, cara. Eu não vou perder essa oportunidade, eu vou olhar para Jesus, né? Quando eu olhei para cá, as unhas pintadas. Eu digo, Jesus não pinta unha. Eu olhei para cima, mamãe. Bateu aquele gelo, aquele gelão, Edilândia. Eu levantei, tentei disfarçar. Fui confiando. Entrei bem devagarzinho, disfarçando. Como Zaqueu. Passei do portão, fui fechando. Quando eu fui fechando o portão, na hora que eu ia selando ela, quando eu entrar, nós se acerta. Etilândia me deu um gelo tão grande. Porque o ruim para a criança não é apanhar. O ruim para a criança é saber que ela vai apanhar daqui a pouco. Que ela começa a pensar coisa. Quem é tua filha, Etilândia? Tá aí do teu lado, né? Já deu umas palmadas? Normal ou de leve? De leve, né?
Mamãe também me batia de leve. Tirei raio-x um dia desse, minha coluna é torta de leve pro lado. Mas é só de leve. Porra de 1,5 palmo, besteira. Etilândia, às vezes é bom apanhar. Não para quem tá batendo, para quem apanha mesmo. Etilândia, a surra é o pagamento de uma dívida. Pagamento de uma dívida. Já prestou atenção que quando, um exemplo, você já deu umas palmadas na tua filha, em 30 segundos, 1 minuto ela tá brincando e sorrindo? A surra é o pagamento de uma dívida. Quando você quebra um prato, você está devendo a sua mãe. Quando você leva uma surra, ela não lhe deve mais nada, Edilane. Por isso que ela brinca sorrindo. Agora tem uma grande diferença do choro antes de apanhar e o depois que apanha. O de antes de apanhar é numa atuação que não tem Tarcísio Meira no mundo. Pode prestar atenção, mamãe entrou dentro de casa, quando ela olhou para as garrafas, eu... O Whindersson quer isso aí, eu... Mãe, você vai me bater, vai! O Whindersson, vem cá, mãe! Eu corri pro canto e a mãe, quando ela chega no canto, ela não lhe bate no canto não, ela traz pro meio da sala. Meu amigo, nesse caminho, ela me puxando e eu... Não! 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 Quando a lapada pegou, foi... Pá! Nem doeu. Fiz só sair, ó. Fui-me embora. Fui embora. Ó. Só de boa, Tilane. Deu foi nada pra mim, só uma lapadinha. Tu já bateu em sílaba? Já pegou pelo braço e disse assim, ó. Você vai aprender. Já? Mamãe me batia tão forte em sílaba que eu chorava em sílaba. O que é que tu tem? Eu, mãe me bateu. E o menino do pobre, quando ele termina de chorar, parece que ele tá ligando uma moto, né? O que é que tu tem? Eu, mãe me bateu. Subi em cima dele, ele vai até no Piauí com 120, o menino. Criança é bicho sem vergonha, menino. Eu era sem vergonha, era burro quando eu era criança. Eu dizia assim, ei mãe, amanhã eu fui pra escola. Não é amanhã não, moço, é ontem. Eu dizia, não, ontem eu também vou. Trocava, burro. Etilândia, um dia a mãe me pegou batendo punheta. No Rio não, foi paia. Eu não tinha nada pra fazer. Não tinha um entretenimento, um Danone, um creme crack, um videogame, não tinha nada. Criança danada, Tilane. O menino é danado, a menina não. A menina até os 13 anos, ela descobre que o menino gosta dela, na escola ela pega ódio, nojo, raiva. O menino com 3, ele vai mijar, ele já vai assim, ó. Ele sabe onde está a diversão, Tilane. Ele não é besta. Ele mede com os amigos. A minha já tem 5 centímetros, tá? Oh, e a minha que tem 6. Só que a criança ela é diferente. Ela é inocente, ela não é como o adulto. O adulto é esperto. O adulto é muito esperto. Já viu um adulto assistindo pornografia? Ele é esperto, ele assiste, mas ele sabe que alguém pode chegar a qualquer momento. Ele assiste, ele fica assim, ó. A criança não. Você já viu uma criança assistindo vídeo pornô? A criança fica assim, ó. Pega no corinho aqui, ó. De vez em quando ele vê se está temperado. Sazon. Mas é bom. É bom, é bom. Cheirinho de sazon. O pai, quando pega o menino do flagra, ele não dá nem fé. Ele não presta atenção. Ele não vê que tem alguém atrás. Só que o pai é bom, porque o pai ajuda. Quando o pai pega o menino do flagra, ele ajuda. Ele vê o bichinho e diz, oh, meu Deus, ele já passou por aquilo ali, Etilane. Se acabando na punheta, o bichinho. Eu vou beber uma água ali, hein?
Aí o menino espanta, né? Muda o canal, aumenta o volume, desliga a televisão. A mãe não, a mãe parece que é com uma bomba de fumaça que ela pega no flagra. A prestou atenção, ela faz aqui, ó. Puf, tá fazendo o quê? O menino espanta, a rola entra, sai no cu, mano. É obrigado a mijar de coca depois, o menino. Não dá. É difícil. Não é não, Vandes? É difícil, cara. Esse dia que a mãe me pegou foi estranho. Eu tava de boa, eu já era esperto. Eu botava o dedo no botão de mudar já, no ponto, né? Porque eu não tinha nada pra fazer. Era meia-noite. Papai e mamãe tinham dormido. Liguei a televisão, botei na Band. Cine Privé. Fiquei no ponto aqui, ó. Botava o dedo no botão de mudar. Se fosse Vesga era melhor ainda, que é um olho na televisão, outro na porta do quarto dela. Luan Santana, nunca pegaram punheta do Luan Santana, nunca. E eu de boa aqui na minha, né? Tranquilo, só no corinho. Sazon. Pessoa que não, acho que minha mãe brotou da cerâmica. Eu só escutei aquela vozinha de mãe que pega menino no flagra, não tem? Tá ligado? Quando ela vem fininha, vai engrossando, ela faz isso aqui, ó. O que é isso aí? Eu, pá, mudei. Bateu na Igreja Universal. Tá fazendo o quê? Eu digo, assistindo o culto, não tá vendo? Tá assistindo o culto, Inês? Eu digo, não, mas eu tô aprendendo Libras, com aquele menino do cantinho que fica assim, ó. Tá aprendendo o quê, vagabundo? Tu vai pro teu quarto? Eu fui pro meu quarto, zangado. Queria quebrar as coisas, só que criança quer quebrar as coisas, mas não pode, porque senão apanha, né? Cheguei no quarto, essa desgraça. Esse quarto aqui é meu. Peguei meu notebook, meu. Mãe comprou, mas me deu, é meu. Peguei meu fone de ouvido, botei no meu ouvido, entrei no meu site, www.xvideos.com.br. Era quase meu, tinha assistido tudo. Eu sempre pesquiso filme pornô dos caras que tem a rola menor do que a minha pra não ficar mal, tá ligado? Aí eu botei lá, Wanderson, botei... Deu Anderson. Wanderson com um anão. Aí dei enter. Aí deu play, só que eu não vou assistir no volume 1, né? Botei no 50. Porque na televisão a gente baixa um pouquinho, com medo, né? Mas eu não, aqui tô no fone. Digo, não, 50, vamos botar no 80. Aí botei no 80. Senão, 90. Aí eu fiquei olhando assim, carro de 10. 100, aumentei todinho, cara. Isso era de madrugada, cara. Não tinha ninguém acordado na terra. Aquele silêncio que o cara... Não tem quando tem aquele silêncio de madrugada que você se espanta quando estala um osso seu. O cara vai beber água de madrugada, faz... Tava um silêncio. E eu dei o play e começou. Só no fone. Só no fone, não tava incomodando ninguém. De madrugada, cara. Tinha ninguém acordado. Silêncio. E no meu fone... E o Wanderson, toma um nanãozinho. A ver ele judiava, fazia... Cara, eu fui me mexer na cama, o notebook foi para um lado, o fone saiu para o outro. Cara. Ecoou na cidade. Não, vocês não estão entendendo. Tava tipo assim, ó. Oh, yes! Não! Eu digo, puta que... Meu irmão, vocês não estão entendendo. É sério. Eu fechei esse notebook numa violência. Ele era o Windows XP, virou o Windows 8 na hora, cara. Spá! E ele continuou, que tem uns que fecham e não desligam. Oh, yeah! Eu digo, merda, mamãe vai vir. Mamãe acorda qualquer coisa. E mamãe vai vir. Mamãe vai vir, merda. Vou fingir que eu tô dormindo. Vou fingir que eu tô dormindo faz hora. Aí eu deitei.
deu uns 15 segundos a porta. E eu só assim, ó. Mamãe disse assim: Wins? Eu dei só aquela mastigada pra enganar, fiz só assim, ó. Aí ela gritou: Wins! Eu fingi aquela depressão quando a gente acorda, que a gente fica assim, ó. Ela falou: Wins, tu escutou um barulho? Eu me superei. Eu juro pra vocês que eu olhei pra ela e fiz isso aqui, ó. Eu fiz a voz, cara. Eu fiz assim, ó. Que barulho. Essa tá ficando doida, mas vai dormir, mãe. E ela foi. É muito fácil enganar minha mãe, cara. Mamãe, tudo pra ela é alma. Sério, mano. Tudo pra mamãe é alma. Tudo pra mamãe é alma. Wins, tu foi na cozinha ontem? Eu digo, fui. Ela, graças a Deus, você que era uma alma, Wins. Por quê, mãe? Não, que eu escutei um barulho na pia. Eu digo, a alma vai vir lá do céu, chegar aqui e lavar a louça, mãe, aqui em casa. Você é louca, louca. Ai, ai. Eu era danado quando era criança, viu, meu irmão? Muito danado. Corria pra caralho. Criança adora correr. Você solta uma criança, elas fazem amizade correndo, sabia? Pode soltar uma criança bem aqui na frente, em 30 segundos ela roda a concha acústica, eu volto com 98 amigos pra cá. Sem saber nem o nome. Pode prestar atenção. Parece, não sei como é que é. Ele tá parado, passa um, ele vai junto. Chega pra mãe, olha aí mãe, meu amigo que eu tenho, ó, faz tempo. Como é o nome dele? Como é teu nome? Aí conhece o menino. Só que existe um fenômeno muito grande chamado faltou perna. Às vezes o menino corre, ele corre demais e os peitos passam das pernas. E você corre com as pernas tentando acompanhar os peitos. Às vezes você não está de boa conversando com um amigo seu, do nada passa um menino assim, ó. E você não consegue parar ele não, você só consegue olhar para ele e calcular onde ele vai cair, só. Eu dei uma corrida dessa porque eu estudava de manhã. E minha aula acabava 11h40. E o Dragon Ball acabava meio-dia. Nesse dia era Goku e Freeza. Eu digo, caralho, tem que correr. Eu corri como se não houvesse um amanhã. Eu corri como um turista lá no final do Pelourinho, o cara da fitinha tá lá em cima. Uma fita. Corri mesmo, voado. Chegou na frente de casa, faltou as pernas. E a criança é foda que quando ela volta da escola, ela vem com a bolsa. E a bolsa dá um solavanco. O primeiro mortal de uma criança é com a bolsa. Tem, que só amarrar meu cadastro. Cai. É o primeiro mortal dessa criança. E eu vim, quando faltou as pernas, eu pá, na frente de casa. Tanto lugar no mundo, cara, eu caí na frente de casa. Quando eu olhei para a porta, mamãe vindo. Digo, oh, vai me ajudar. Aonde? Eu levantando, tirando o barro. E mamãe vindo. Quando ela chegou, ela parou na porta, ó. Parou na porta. São 3 coisas que eu tenho medo que a mãe fala. Quando chegar em casa, nós se acerta. Principalmente quando ela pega pelo braço e fala sem mexer os lábios. Às vezes o cara tá correndo no aniversário. Ou coisa boa é correr no aniversário. Correndo de boa, bate, derruba os refrigerantes. Pá! A gente fica olhando aquele bolo bonito, né? Coisona. Aí bate o parabéns, eles escondem o bolo, vem com uma vasilha cheia de bolo enrolado no papel alumínio. É ruim, fica com raiva, joga no chão. Mamãe puxou pelo braço. Quando chegar em casa, nós se acerta. Ainda olhou para a amiga dela e disse assim, oi. Saiu puxando. Ali acabou minha vida. Segunda coisa, quando seu pai chegar, você vai ver. Quando seu pai chegar, você vai ver. Dá 1 minuto, eu ligava para papai. Pai, o senhor está onde? O senhor vem que hora? Mas já falou com o senhor? Não, não é nada não, é besteira. Faz assim, quando ela ligar, não atende. Tá bom. Pai, te amo. Para se livrar da pisa. A terceira coisa que eu tinha mais medo que a mãe fala, não é nem uma frase, é só uma palavra. Quando ela para na porta, aponta para dentro e faz isso aqui, ó. Passa.
Mãe vai me bater. Mãe era tão cínica que ela com o cinto na mão, ela dizia assim: vou não, besta. Passa. Eu dizia: solta o cinto. Passa. Eu não confiava não. Batizei minha mãe de Yu-Gi-Oh! Quando ela perdia o cinto, ela já tinha colocado o chinelo em modo de defesa virado para baixo já. Eu digo: não dá não, mamãe não dá não. Eu tinha que passar. Quando ela mandava passar, ia fazer o quê? Morava ali, tinha que entrar. Mamãe falava: passa. Eu tomava distância, que eu não sou besta. Eu corria, tinha um replay, né? Agora, pela primeira vez em Salvador, em slow motion. É a mesma cena, só que agora em super câmera lenta. Com os detalhes que vocês não puderam ver a olho nu. Eu olhava para minha mãe. Chegava dentro de casa, eu comemorava. Eu olhava para dentro, estava meu pai: olha para trás. Eu olhei ao cinto. Não dava não. E mamãe, meu amigo, mamãe era igual o Megazord. Megazord não dava um golpe e ainda fazia uma pose. Mesmo jeitinho era mamãe. Às vezes ela deixava eu passar ela só fazia assim: oh meu Deus. Explodia. Era lindo. Mamãe. Mamãe era demais, viu? Isso aqui ou bateu muito ou apanhou muito. Ai, ai. Tem que ser assim mesmo. Eu paguei, eu vou rir até morrer agora. Tem gente que é assim, dá 70 contas, cadeira, cadeira. Ria, minha filha, ria. Tem que rir mesmo. Coisa boa é sorrir, viu? Ai, ai. Quando eu era pequeno eu tinha raiva de inglês. Porque eu pensava que as pessoas estavam me xingando. Pensava que as pessoas estavam me xingando. A pessoa falava: how are you? How are you, tua mãe, aquela vagabunda. Minha raiva, viu? Inglês, ninguém sabe cantar inglês. A gente diz que sabe cantar inglês, mas não sabe. Quem foi que nunca fez assim? Não é? É o inglês mais lindo do mundo. É muito bom cantar desse jeito. E todo mundo sabe o refrão. A gente só sabe o refrão das músicas. Quer ver, ó? O no nós sabe, né? Agora o Drombari Vegnog não me era. Esse aí nós não sabemos. Muito obrigado, Salvador. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês e leve vocês em paz para suas casas. Tamo junto, Salvador. Vamos fazer aquela foto bem bonita para eu postar, bora? É. Então quando eu disser 1, 2, 3, meio já, todo mundo levanta a mão e fala da puta. Galera de Salvador, 2, 3, meio já! Valeu, Salvador, muito obrigado. Tamo junto. Que Deus abençoe vocês. Foi foda. Valeu, Salvador. Tamo junto.